Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, eu sou orientada da professora Marta Fernanda, doutoranda do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária aqui da Rural. Estou fazendo meu estágio de docência na disciplina de tópicos especiais em técnicas cirúrgicas de vocês e a gente vai ter alguns encontros juntos. Esse é o nosso primeiro encontro assíncrono para falar um pouquinho de fios, agulhas e suturas. É importante vocês já saberem que essa aula é uma aula muito conceitual e eu preciso que vocês entendam esses conceitos dessa aula para que a gente possa, então, conversar melhor no nosso próximo encontro a respeito das suturas, dos padrões de sutura, dos tipos de sutura. Bom, não tem como a gente iniciar essa aula sem lembrar da importância e do papel que a sutura desempenha na nossa rotina clínico-cirúrgica. Como vocês viram no encontro passado com a professora Marta, a síntese ela tem um momento específico na cirurgia, então a sutura, né, que faz parte aí da síntese, é extremamente importante porque toda vez que a gente tem cirurgia, a gente tem trauma cirúrgico. Então a gente precisa de reparo do tecido que foi traumatizado, a gente precisa de hemostasia, e a hemostasia é a contenção de sangramento. Toda vez que a gente faz um trauma cirúrgico, uma diérese, a gente vai ter sangramento, então a gente precisa conter esse sangramento, e a sutura tem um papel importante nesse sentido. E a gente tem também o suporte tecidual, o suporte para que possa acontecer a cicatrização. Todos esses são papéis da sutura com o objetivo final de restabelecer a forma e a função do tecido que foi lesionado, do tecido que foi traumatizado, tá? Não existe cirurgia sem sutura. Uma outra coisa importante é o planejamento, pessoal. Não existe cirurgia sem planejamento. E é planejar a cirurgia em si. Eu vou planejar só a minha cirurgia, vou fazer uma cirurgia difícil, complexa, vou ficar ali, ó, passando a cirurgia, planejando a cirurgia. Não é só o passo a passo da cirurgia. A gente tem que pensar no mínimo do mínimo do mínimo detalhe. O cirurgião tem que ser detalhista. Então a gente tem sim que pensar no fio, na agulha e no tipo de sutura que a gente vai usar em cada tecido que a gente vai operar. Por quê? Se a gente não conseguir acertar no fio, na agulha e no tipo de sutura, a gente não vai ter o sucesso. Tá? A gente pode colocar toda uma cirurgia a perder por conta da escolha inadequada de um fio. Se eu escolher o fio corretamente, mas o tipo de sutura não for correto, eu posso botar toda a minha cirurgia a perder. Eu posso ter uma complicação cirúrgica por conta disso. E a gente vai ver as complicações, e são complicações importantes, no nosso próximo encontro. Bom, só para a gente ter um pouquinho de noção e se enquadrar mais ou menos no que aconteceu com as suturas ao longo da história, eu gostaria de contar para vocês que as suturas elas já são relatadas, elas já têm registros que datam de 3.500 a.C. Então, há muito tempo a sutura está presente aí na nossa vida de alguma forma. Nesse momento, a gente tem relatos do Antigo Egito, onde eles usavam as suturas principalmente na confecção das múmias, né? Eles tinham essa tradição, né, de fazer as múmias, da mumificação. Eles usavam muitos fios de couro de animal, para fazer esse processo. Então a gente tem registros disso há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Um pouco mais recente, mas não tão recente assim, né, lá no século XVI, a gente teve um cirurgião barbeiro, né, provavelmente vocês assistiram um filme O Físico, que a professora Marta solicitou que vocês assistissem, né, e era muito comum naquela época os cirurgiões barbeiros, e nesse sentido a gente tem o Paré, na França, e ele foi muito importante na história da sutura. Por quê? Até esse momento, como que era feita a contenção de hemorragias, como que era feita a cicatrização, de uma certa forma, das lesões, das feridas, com ferro quente. Então, eles esquentavam o ferro, quando tinha brasa, eles colocavam na ferida. Para quê? Para conter hemorragia, isso é ótimo, vocês viram que a gente tem aí o bisturi elétrico hoje em dia, e ele faz a contenção de hemorragia dessa forma, né? Mais ou menos dessa forma, né? Mas é excelente, essa queimadura é excelente para hemostasia, mas para cicatrização não, porque a gente piora o trauma, a gente gera uma queimadura numa ferida que a gente já tinha ali, a gente ainda queima essa ferida. Né? E o Paré, ele se ligou nisso e ele começou a utilizar tecido, aqueles fios
que eram utilizados para os tecidos, para as roupas, né, ele começou a usar como sutura, como uma forma de fazer um reparo, né, nas feridas, nas lesões. Então ele pegava esses fios que a gente usa para costurar, né, e começou a usar nas feridas. Só que o Parré, ele ainda não tinha o conhecimento dos micro-organismos, ele não sabia como é que era essa questão de contaminação, de bactéria. Nessa época ainda não se tinha esse conhecimento. E aí, um pouco mais à frente, no século IV, a gente tem o Joseph Lister na Inglaterra. O Joseph Lister, ele foi super importante porque foi ele, nessa época, ele já tinha o conhecimento dos micro-organismos e ele começou a bater na tecla de que a gente precisava, na cirurgia, usar materiais que pudessem desinfetar não só os instrumentais como os pacientes. Então foi ele que propôs a utilização do ácido carbólico para esterilizar os fios, para que a gente pudesse fazer as suturas. E isso foi muito importante, diminuiu muito os problemas com a contaminação. E aí só mais recentemente, em 1940, é que a gente tem a padronização desse processo de esterilização de materiais. E aí todo mundo tem acesso a esses mesmos métodos de esterilização, isso virou um padrão e isso facilitou muito a nossa vida no sentido da contaminação, tá certo? Bom, para a gente começar aqui falando um pouquinho sobre os fios, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é a classificação dos fios. Todo fio, ele é classificado de acordo com a agulha, né? Então, nesse sentido, é muito fácil. O fio, ele é agulhado ou não agulhado, tá? Então, ele já vem com a agulha, isso é muito comum, a gente compra o pacotinho, e nesse pacotinho a gente já tem a agulha, tá? Isso é feito no momento da fabricação do fio. E a gente tem os fios que não têm agulha, né? Nesse caso aqui, a gente precisa ter uma agulha com um fundo adequado para que a gente possa, então, acoplar esse fio. Esse tipo de fio é muito pouco comum na nossa rotina, tá? Além disso, a gente pode classificar os fios de acordo com a origem, e aí, nesse caso, a gente tem os fios de origem orgânica, ou seja, a composição deles é de algum material que a gente encontra na natureza. Então, algodão, seda, tá? Os fios sintéticos, então os fios de origem sintética, eles são fabricados em laboratório, a composição deles é de fabricação laboratorial, a gente não encontra normalmente na natureza, tá? E a gente tem os fios de origem metálica. Então, dos fios de origem metálica, o que a gente pode dar exemplo aqui mais comum são aqueles fios de cerclagem, de cirurgia ortopédica, né? Então, aqueles fios de aço, que tem origem no aço, uma origem de um metal, tá certo? Classificação de acordo com a estrutura. Então, os fios, muito simples, eles podem ser monofilamentares, ou seja, só um filamento único, ou eles podem ser multifilamentares, como vocês veem aqui, ó. São vários pequenos filamentos que são trançados. E ainda a gente pode classificar de acordo com o comportamento no tecido. E aí, a gente tem os fios absorvíveis e os inabsorvíveis. O nome já diz tudo. Os fios absorvíveis, eles vão ser absorvidos ao longo do tempo. Cada fio tem um tempo de absorção diferente, isso é importante vocês saberem. Então, é importante saber quando um fio ele tem curta absorção, média ou longa absorção. Por quê? Se eu for trabalhar, por exemplo, num tecido que demora para cicatrizar, eu preciso usar um fio de longa absorção. Se eu usar um de curta, o fio vai ser absorvido antes do tecido cicatrizar. E isso pode trazer grandes problemas para a gente. Além disso, uma outra coisa interessante é que os fios absorvíveis eles podem ser absorvidos de duas formas. Uma, eles podem ser absorvidos por reações enzimáticas e fagocitose, tá? E duas, eles podem ser absorvidos por hidrólise, tá? Uma reação de hidrólise. Geralmente, os fios que são absorvidos por hidrólise, eles geram menos reação tecidual do que os fios que são absorvidos por reações enzimáticas e fagocitose. Isso a gente vai entender um pouco daqui a pouco. E aí ainda a gente tem os fios inabsorvíveis, simples, eles não são absorvidos. O que acontece com eles? Eles são encapsulados por fibrina, né, por uma fibrose. Né? Os fibroblastos vão ali, trabalham em cima desse fio e aí encapsulam esse fio. Tá? Esse fio vai ficar lá por muito, muito, muito tempo. Então, se a gente faz a castração, por exemplo, de uma cadela com 1 ano de idade e a gente usa um fio inabsorvível na parede abdominal, com 5 anos de idade, quando a gente palpa, né, a barriga dessa nossa paciente, a gente vai sentir lá na parede abdominal os nozinhos do nosso fio inabsorvível.
certo? Algumas propriedades que eu preciso que vocês entendam, tá? Algumas propriedades importantes para que a gente possa escolher um fio ou outro. Então, a primeira é a reação tecidual, como eu falei. Os fios, eles são corpos estranhos. Então, eles geram uma reação inflamatória, tá? Todos os fios fazem isso, com menor ou maior grau. Então, isso, como eu falei, é variável, tá? E varia de acordo com o quê? Composição. Então, é claro, dependendo do que o fio é composto, dependendo da origem do fio, ele pode ser mais ou menos, ter mais ou menos reação inflamatória, reação tecidual. Geralmente, os fios de origem orgânica têm mais reação tecidual do que os fios de origem sintética, tá? A gente falou uma outra coisa também interessante, quando a gente pega os fios absorvíveis que são absorvidos por fagocitose, também geram uma reação inflamatória um pouco maior do que os fios que são absorvidos por hidrólise, tá? Quantidade, quanto mais fio, mais corpo estranho, mais reação tecidual, mais resposta inflamatória. Trauma. Quanto mais trauma, maior a resposta inflamatória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente for manipular os tecidos para fazer a sutura. Então, a gente tem que usar o instrumental correto, a gente tem que colocar a força correta e adequada para que a gente gere o mínimo trauma e, assim, mínima resposta inflamatória. Contaminação, se a gente tem um fio contaminado, a tendência é que ele gere uma resposta inflamatória maior. Então, por isso é que hoje em dia os fios eles são todos esterilizados de uma forma padronizada, para diminuir esse problema em relação à contaminação. E aí, por último, a gente tem as reações individuais. Cada paciente é um paciente. Então, a gente tem pacientes que podem ter uma reação alérgica, por exemplo, à composição de algum fio, né? E isso a gente precisa sempre conversar com o tutor. Se você tiver um paciente que tem esse tipo de alteração, você precisa comunicar ao tutor, olha, ele teve uma reação assim assado ao fio. Assim como sempre perguntar ao tutor, ele já fez alguma outra cirurgia? Ele teve alguma reação inflamatória mais exacerbada, uma alergia? Tá? Isso é importante pra gente. Outra propriedade é o diâmetro do fio. Esse diâmetro ele é padronizado, né, uma escala numérica, que é a escala USP, que a gente fala, que vai variar de 7 até 12 zeros. Quanto maior a quantidade de zeros, menor é o fio. Quanto maior o fio, 7, maior o diâmetro, tá certo? Então, o fio 7 é um fio muito grosso, enquanto que um fio 12 zeros é um fio muito fino, que talvez a gente não consiga nem ver direito a olho nu, a gente precisa de uma lupa, a gente precisa de um microscópio cirúrgico. Então, eu destaquei aqui em vermelho os fios que a gente usa mais na rotina cirúrgica. Então, varia aí de 0, que é um fio grosso, para 5 zeros, que é um fio mais fino. O fio 5 zeros a gente usa muito em cirurgia vascular, em cirurgia oftálmica. O fio 0 a gente usa, por exemplo, para a parede abdominal muscular de um paciente, de um cão de grande porte, um Golden Retriever de 30 quilos. O cão é pesado, a musculatura é forte, a gente precisa de um fio mais grosseiro. Elasticidade do fio, isso é uma coisa que a gente também precisa entender, né? Conceitualmente, o que é elasticidade? É a capacidade do fio em recuperar a sua forma e comprimento após a deformação. O que é a deformação do fio? É a gente atar o nosso nó, por exemplo, a gente fazer o nó de cirurgião. Quando a gente pega um fio que está linear e a gente faz um nó nele, a gente está deformando ele. E um fio que tem alta capilaridade, alta elasticidade, ele é um fio que ele vai estar sempre querendo desatar o nosso nó, porque ele vai estar querendo voltar para a forma linear original dele. Então, só para vocês entenderem um pouco mais, isso daqui não é um fio, é uma borracha, aquela borracha de estilingue, então é uma borracha muito elástica. Quando a gente dá um nó nessa borracha, a tendência é que isso aqui aconteça com ela ao longo do tempo. A borracha, ela é muito elástica, então a tendência é que ela vá afrouxando esse nó que a gente deu com o tempo. O nó ele vai ficando mais frouxo porque a borracha ela quer voltar para a forma original dela, que é a forma linear. É isso que acontece com um fio de alta elasticidade. Então a gente tem que tomar cuidado com esse fio. É um fio que a gente tem que fazer muito mais nós, para a gente ter certeza que não vai soltar o nosso nó, não vai afrouxar o nosso nó. A memória.
A memória do fio é a capacidade inerente ao fio em manter a sua forma original grosseira. Qual é a forma original grosseira de um fio? A forma que ele vem no pacote, é todo enroladinho. Quem aqui já teve contato com cirurgia, a gente compra o pacotinho, dentro desse pacotinho o fio ele vem todo enroladinho. Essa é a forma original grosseira. Um fio que tem muita memória, ele fica se lembrando dessa forma e ele só quer ficar nessa forma. É esse fio aqui, ó. É o fio que eu tiro do pacote e ele continua enroladinho, ele não quer sair desse formato de forma nenhuma, porque ele é um fio que tem alta memória, ele quer ficar nessa forma grosseira que ele foi confeccionado, tá? Isso dificulta bastante a gente na hora da manipulação desse fio, é um fio um pouco mais difícil de trabalhar. Agora, os fios que têm baixa memória são esses aqui, ó. A gente tira eles do pacotinho e ele fica todo molinho. Ele perde a forma original grosseira, que é aquela forma enroladinha, muito rápido. Tirou do pacotinho, ele tá molinho. Muito mais fácil da gente trabalhar com esses fios. Plasticidade é mais ou menos o contrário da elasticidade, tá? A plasticidade é a capacidade que um fio tem em manter uma nova forma após a deformação. Ou seja, é um fio que a gente deforma e ele não quer voltar à forma original, ele fica tranquilo naquela nova forma. Então é um fio que a gente dá o nó e ele fica ali naquela formatinho do nó. Ele não tem a tendência de soltar o nó, de afrouxar o nó. Então o ideal é que a gente trabalhe sempre com fios com alta plasticidade. E aí esse fio a gente pode dar menos nós, porque a gente tem um pouco mais de segurança de que o nó não vai afrouxar, não vai soltar. Capilaridade. A capilaridade é a capacidade de absorção de fluidos por um fio quando ele é parcialmente submerso. Ou seja, eu pego um fio, vou submergir na água só a pontinha dele. Tem alguns fios que só submergindo a pontinha ele logo fica totalmente molhado, ele todo, mesmo aquela parte que não estava dentro da água. Então é um fio que é muito capilar. Pensem nesse fio, por exemplo, quando a gente usar ele num local que tem enzima digestiva, né, ou que tem fezes no intestino. Ali tem aquele conteúdo, aqueles fluidos com fezes, e ali é um fluido muito contaminado. Um fio que tem alta capilaridade, ele vai absorver todos esses fluidos e ele vai se contaminar. Tá? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente usa fios que têm muita capilaridade em locais que são mais infectados, mais contaminados. Bom, algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui em relação à configuração física, a gente falou das propriedades, agora eu quero incluir as propriedades e dividir elas aí de acordo com a configuração física dos fios. Então, a gente tem os fios monofilamentares, são um único filamento. Os fios monofilamentares, geralmente, eles são fios menos maleáveis, porque eles têm maior memória e menor plasticidade. Então, eles são fios que a gente tira do pacotinho e ele quer ficar todo enroladinho, é difícil a gente trabalhar com ele. E são fios que, como ele tem menor plasticidade, a gente tem que dar muitos nós. Tá? A gente tem que dar uma quantidade maior de nós para a gente ter certeza que ele não vai soltar. Eles são menos resistentes, claro, é um único filamento, pessoal. Vamos fazer uma comparação com o nosso cabelo. A gente tem um fio de cabelo e a gente tem uma trança. É muito mais fácil a gente romper um fio de cabelo do que a trança inteira. Então é um fio que, como é um único filamento, é muito mais fácil da gente romper ele. Tem que tomar muito cuidado na hora de manipular, de pinçar ele, porque ele é menos resistente. Ele é pouco traumático porque é um único filamento, na hora que ele passa pelo tecido, passa só um filamento, ele não passa arrastando o tecido, machucando o tecido. E é um fio que geralmente tem baixa capilaridade, são fios que geralmente eles não têm essa capacidade absortiva muito grande. Então são fios que a gente pode usar com um pouco mais de segurança em locais que são mais infectados, mais contaminados. Agora, os fios multifilamentares são os fios, né, que são vários filamentos, é aquela trança. Eles são muito mais maleáveis, porque eles têm menor memória e maior plasticidade. Então, são os fios que a gente tira do pacotinho, eles ficam todos molinhos, fácil da gente manipular. E a gente precisa fazer menos nó. Por quê? Porque ele mantém aquela configuração do nó, ele não fica querendo soltar o nó. São fios mais resistentes, porque são fios que são vários filamentos, é uma trança, né? Então, aquela mesma metáfora da trança e do fio de cabelo. São fios mais traumáticos, porque como é uma trança, cada vez que passa no tecido, arrasta um monte de filamento ali. Né? E cada vez que os filamentos arrastam, eles vão machucando o tecido. E são fios que têm alta capilaridade, ou seja, são fios que absorvem muito, né, aqueles conteúdos infectados, contaminados,
né? Então são fios que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa em locais mais infectados com contaminação. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é uma propriedade também, mas relativa a essa questão da configuração física, é a aderência bacteriana. Então aqui, pessoal, a gente tem uma imagem de um fio monofilamentar e aqui de um fio multifilamentar, tá? Microscopicamente falando. Então aqui vários filamentos, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, são vários pequenos filamentos. Essas bolotinhas que a gente está vendo são bactérias. Então, como o fio multifilamentar ele tem maior superfície de contato e ele é uma trança, então ele tem essas áreas entre os filamentos, as bactérias elas conseguem aderir muito melhor nesse tipo de fio do que no fio monofilamentar. Olha como tem menos bactérias aqui no fio monofilamentar. Se a gente for fazer também uma metáfora, é como se a gente estivesse falando naquela corda do crossfit, quem gosta de fazer crossfit. Aquela corda do crossfit, ela é uma corda multifilamentar, ela é toda, né, cheia de filamentos. É fácil da gente agarrar na corda para subir a corda. Agora imagine se a corda do crossfit fosse monofilamentar, fosse lisa, um filamento único. Ia ser difícil demais da gente subir na corda do crossfit. Tá? Então só para a gente entender que os fios monofilamentares, eles costumam fazer menos aderência bacteriana, é mais difícil. Como que é o fio ideal? Existe o fio ideal, o fio perfeito? Como ele seria? Então, o fio perfeito é um fio resistente, um fio que não se rompe, um fio que é flexível, ou seja, um fio fácil da gente trabalhar, mas em compensação, ele é pouco elástico, ou seja, ele não solta o nó com facilidade, é um fio com baixa memória, ele é molinho, fácil da gente trabalhar, e um fio com alta plasticidade, ele não solta o nó, tá? Um fio com baixa capilaridade, ou seja, um fio que não absorve muito fluidos, não corre tanto risco de se contaminar. Um fio que é estável a longo prazo, ele dá tempo para o tecido se cicatrizar. Um fio que tem baixa reatividade tecidual, ou seja, um fio que faz pouca reação inflamatória. Um fio de baixo custo, então não adianta eu ter um fio de ouro, que tem todas essas características, mas o fio é R$10.000 cada pacote. Ninguém vai conseguir usar, tá? E um fio que seja de fácil esterilização, ou seja, fácil da gente fazer a desinfecção, a esterilização dele. E isso é muito importante, como a gente viu na questão da contaminação. Esse fio ideal, ele existe? O fio perfeito, com todas essas características, ele existe? Não, não existe. Mas existe o fio mais adequado para cada situação. Então, se eu vou trabalhar uma cirurgia gastrointestinal, eu tenho fios mais adequados. Se eu vou trabalhar uma cirurgia de sistema urinário, eu tenho fios mais adequados. E isso precisa ser planejado, como a gente viu lá no início da aula. Bom, em relação às agulhas, um pouquinho mais rápido, tá? As agulhas, elas precisam ser resistentes, claro, né? Porque a agulha ela não pode quebrar no momento em que a gente utilizá-la. A anatomia da agulha é importante que vocês conheçam. Então, a agulha ela tem uma anatomia que se divide em ponta. Então, a gente tem essa região aqui da ponta da agulha. A gente tem o corpo da agulha, que é onde a gente vai colocar o porta-agulha. E a gente tem o fundo, ou o olho da agulha. Tá? O olho é onde a gente acopla o fio, tá bom? A forma da agulha, como vocês estão vendo aqui, essa forma aqui é uma forma semicircular, mas vocês vão ver que tem outras formas. Cada forma para uma utilização. O comprimento é o tamanho da agulha, tá? E a geometria transversal a gente vai ver também um pouco mais à frente o que é e mais minuciosamente vamos conversar sobre isso. Então, o fundo da agulha, né? Aqui a gente tem uma agulha, né, que ela não vem com fio, né? Então, vocês percebem aqui que ela tem um fundo onde a gente pode acoplar o fio, né? Aqui o fio ele já foi acoplado. É como se fosse uma agulha de costura, né? Que ela tem aquele olho, aquele fundo onde a gente pode acoplar o fio, tá? E a gente tem também essas agulhas que elas já são fabricadas com o fio. O fio ele já vem quase que homogêneo, ele seguindo um trajeto homogêneo junto com a agulha, né? Ela quase que acompanha o formato da agulha. Esse aqui é muito mais comum, a gente compra o fio já agulhado, ele já vem fabricado dessa forma. É o que a gente usa na nossa rotina hoje em dia, tá? O que isso diz pra gente também? Se uma agulha ela é traumática ou atraumática. Então essa agulha aqui que ela não vem com fio, como a gente tem que colocar o fio, estão vendo que o fio faz uma barriguinha?
Na hora que a gente passa a agulha, olhem aqui nessa imagem, então a gente está passando a agulha, aqui estão os tecidos e aqui a gente está atravessando a agulha. Então, vendo que essa barriguinha, ela arrasta no tecido, ela machuca o tecido no momento da passagem da agulha, por isso essa agulha ela é chamada de traumática. Nesse outro caso aqui, tá? A gente tem aqui os tecidos, estão vendo que a agulha está passando aqui entre os tecidos e como o fio ele é praticamente uma continuação da agulha, o fio ele não trava, ele não arrasta o tecido junto, né? Então, nesse caso, a gente tem uma agulha atraumática. Em relação ao forma e tamanho da agulha, então a gente tem os seguintes formatos de agulha: em S, reta ou as agulhas semicirculares. As agulhas em S, geralmente, são muito usadas pelo pessoal de grandes animais. Geralmente, elas são usadas para síntese, para sutura de pele de bovino, bubalino, e geralmente sem o porta-agulha. O formato em S delas é perfeito para a gente usar elas sem o porta-agulha, direto com a mão, tá? A agulha reta, ela também é uma agulha que pode ser manuseada sem o porta-agulha e ela é usada muito em situações onde a gente vai suturar um tecido que está próximo da gente, um tecido que não tem muita profundidade. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma sutura de pele, é mais fácil a gente usar uma agulha reta. A gente pode usar uma agulha reta, tá? E as agulhas semicirculares? A gente tem vários tamanhos de círculo, né? Círculos mais fechados, menos fechados. As agulhas semicirculares, elas são usadas muito mais para locais onde a gente tem uma certa profundidade. Quanto maior o círculo, maior a profundidade que a gente vai conseguir usar. Então, por exemplo, uma agulha 5/8 é uma agulha ótima para a gente usar lá na cavidade abdominal, lá no fundo da cavidade abdominal, num local que é muito profundo para a gente chegar. Facilita esse movimento de pronação e supinação, facilita a gente fazer a nossa síntese, nosso padrão de sutura lá na profundidade, tá? Em geral, o que a gente usa na rotina cirúrgica são as agulhas 5/8 para esses momentos de maior profundidade. A agulha meio círculo a gente usa bastante também. A agulha 3/8 a gente usa muito na pele. Eu praticamente, na verdade, eu nunca usei nenhuma agulha que não fosse semicircular, uma agulha reta, por exemplo, nunca usei na pele. A agulha 3/8, ela vai muito bem na pele, ela não é um círculo tão fechado, então ela facilita também o uso nesses locais com menos profundidade. A agulha 1/4 é muito usada para cirurgia oftálmica, tá? E aqui a gente tem o tamanho da agulha. Então, o tamanho da agulha é diferente do diâmetro do fio, né? Quanto mais zeros, maior, mais grosseira é a agulha. Então, uma agulha 000 é uma agulha muito grossa, muito grosseira, muito robusta. Agora, uma agulha 16 é uma agulha muito pequenininha. Então, geralmente, o que a gente usa são os tamanhos intermediários, tá certo? Isso é importante a gente selecionar também. Claro, por exemplo, a gente está trabalhando com um pincher, né? A gente vai usar uma agulha 000, uma agulha muito grossa, muito robusta? Não tem necessidade, tá certo? E por último, a geometria transversal. Então, geometria transversal, pessoal, é quando a gente pega a agulha e corta ela no meio, tá? Peguei, então, aqui a agulha, ó, cortei ela e tô olhando ela assim, ó, tá? Então, ó, ele cortou aqui a ponta da agulha e a gente tá olhando ela de frente. Cortou o corpo da agulha e a gente tá olhando ele de frente, tá? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de corte, tá? De geometria. A gente tem a ponta cônica, o corte irregular e a ponta cega. Então, vamos primeiro aqui na ponta cônica. Então, a ponta cônica, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ponta cônica tem uma ponta perfurante. Olha aqui como é que ela é afiada. Ela é bem afiadinha, ela é bem perfurante, tá? Em compensação, quando a gente vai ver a geometria transversal dessa ponta, é uma geometria circular. E a geometria do corpo é achatado. Então, é uma agulha que ela corta, tá? Ela é perfurante, ela entra bem no tecido, que ela perfura o tecido, mas no momento em que ela passa pelo tecido, ela não faz nenhum tipo de corte. Ela só divulsiona o tecido, ela só separa o tecido. Então, por exemplo, quando a gente fala de intestino, é muito bacana a gente usar esse tipo de corte, porque o intestino ele tem uma camada que a gente chama de camada serosa, que é muito dura, é muito rígida. Então, é difícil a gente entrar nessa camada, é difícil a gente perfurar essa camada.
Com uma ponta cônica, a gente consegue perfurar, porque ela tem aquela pontinha perfurante, mas em compensação, quando ela passa no intestino, ela não passa cortando o intestino. A gente não quer cortar o intestino, porque a gente não quer que corra o risco de extravasar, por exemplo, fezes. Então, ela, no momento da passagem, ela só separa o tecido, tá? Vamos lá para a ponta cega. A ponta cega, diferente da ponta cônica, tá? Quando a gente vai olhar aqui, ó, a ponta cega, ela não é perfurante, tá? Ela tem essa ponta romba aqui, é uma ponta que a gente fala que é uma ponta cega, tá? Mas em compensação, quando a gente vê o corte transversal, ele também é circular e o corte do corpo também é achatado. Então, ela, na hora de penetrar, ela não perfura e na hora de passar, ela só divulsiona o tecido, né? Então, por exemplo, quando a gente vai usar para órgão parenquimatoso, fígado, baço, rim, é excelente, porque são órgãos que não têm nenhuma rigidez, eles são bem molinhos, por assim dizer, então a gente não precisa ter aquela ponta perfurante, e também são órgãos que sangram muito, tem muito vaso, a gente não quer cortar esses órgãos de forma alguma, a gente só quer atravessar a agulha, a gente só quer divulsionar o tecido. Então, para esses órgãos, ela é excelente. E por último, a gente tem o corte regular. O corte regular, vocês percebem que a ponta ela é perfurante. O corte transversal, tanto da ponta quanto do corpo, ó, é um triângulo. Então, cada pontinha aqui desse triângulo vai cortar o tecido. Então, além dela perfurar, no momento em que ela atravessa o tecido, ela corta o tecido. Ela é muito boa para a gente usar em tecidos que são muito rígidos, como, por exemplo, a pele. Então, a pele dos nossos pacientes, em geral, é muito rígida. É excelente para a gente usar na pele, tá certo? Agora, pessoal, para a gente finalizar, só queria passar para vocês o desafio do professor. Toda a aula assíncrona nossa vai ter esse desafio. E o desafio de hoje eu queria que vocês buscassem as características e as propriedades dos seguintes fios: catigu, algodão, poliglactina 910, polidioxanona, poliglecaprone e poliamida. Eu vou deixar também disponível para vocês no SIGA um PDF com uma tabelinha onde vocês vão só completar essas características e essas propriedades. Preciso que vocês façam isso para o nosso próximo encontro, onde a gente vai fazer uma dinâmica e eu preciso que vocês tenham tudo isso aí em mente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.